Wakanda Forever é uma peça de empoderamento feminino? Segundo o produtor Nate Moore e o diretor Ryan Coogler, não. Pantera Negra 2. Wakanda Forever é um filme sobre as pessoas em volta de T'Challa que mais foram impactadas com a sua morte. O fato é que podemos observar que desde o primeiro filme, essas fabulosas e corajosas mulheres já estavam lá, estavam liderando, apoiando e cuidando de T'Challa. Vamos juntos conversar sobre as coisas mais importantes em torno desse assunto, enquanto faço a minha versão da nova Shuri, a Black Panther mini-herói. Aproveita e deixa aquele like maneiro, sabe? Porque se você fizer isso, vou pedir pra Shuri te dar uma mão na hora que quebrar aquelas paradinhas tecnológicas na sua casa. Bora pra vinheta. Hi pessoal, André novamente vos falando. Esse assunto aqui com base em uma matéria que li no site CBR, e quero começar falando pelo que os responsáveis por Pantera Negra 2 falaram. O produtor de Wakanda Forever, o Nate Moore, e o diretor Ryan Coogler, se abriram sobre a importância que esse filme da Marvel dá para as mulheres de Wakanda. Eles explicaram que em um filme ambientado após a morte do rei T'Challa, só faria sentido concentrar a narrativa em torno delas. Na minha opinião, é óbvio que isso faz todo sentido, pois elas eram as pessoas mais próximas a ele. Podemos considerar que em alguns outros filmes e séries, até tem acontecido exageros em relação à supervalorização das figuras femininas, não porque não devam supervalorizá-las, pois elas têm muito valor, mas porque idiotizam a figura do homem, e acho que a melhor ideia seria equiparar a importância de ambos. Até minha esposa reclamou dessas tretas. Mas voltando para Wakanda Forever, nesse filme faz todo sentido focar nessas mulheres que tanto admiramos e formaram a base de força do T'Challa. Em um evento de imprensa com a presença de Screen Hunt, os responsáveis foram questionados sobre a decisão de colocar o foco em personagens femininas como Shuri, Okoye, Nakia e na Rainha Ramonda. Eles responderam que essa era a história certa a ser contada. E eu concordo e vejo o que disse Moore. Esses foram os personagens mais afetados pela morte de T'Challa, então nos concentramos nas pessoas que eram mais importantes. Não se trata de empurrar as mulheres para frente ou desmerecer a importância dos homens, trata-se de contar a história que fluiria de forma orgânica. Assegurou o produtor. Acho que às vezes as pessoas pensem que é um documento ou manual ditando as regras para tudo o que fizemos. Mas, a verdade é que, queremos apenas contar boas histórias, que sejam concisas e que façam sentido. Somos muito abençoados com um elenco incrível que dá vida a esses personagens e faz você querer ver o que está acontecendo com eles. Queremos falar sobre o que aconteceu com a Shuri ou o que está acontecendo com Okoye, também queremos falar o que está acontecendo com Lupita. E queremos falar sobre o que aconteceu com Ramonda, ela é a rainha, ela perdeu seu marido e depois seu amado filho. Não poderíamos deixar de destacá-las, seria um grande desserviço e insensibilidade à história. Não colocaríamos em protagonismo personagens masculinos apenas para lhes dar uma importância, quando o contexto não condiz com isso. Se fosse assim, teria parecido muito apelativo e preferimos manter a história coerente com o momento. E isso foi o que fizemos, contamos a história que deveria ser contada pela sua importância. Depois de Moore foi a vez de Coogler entrar na conversa, acrescentando: eu diria que M'Baku cumpriu a função de representar a força dos homens, poucos personagens na história poderiam fazer isso melhor. Ele aparece mais neste filme, ainda mais do que no primeiro Pantera Negra, com toda a certeza numa proporção de 2:1. Pensando no contexto, pare e pense nisso. Quando você perde alguém, há um raio de explosão, é como uma bomba que explode, e quem estava mais próximo disso? Faz sentido para vocês? O diretor Coogler continua explorando como Shuri em particular foi afetada pela morte de seu irmão. As identidades dos personagens principais estavam meio que interligadas a T'Challa. Preste atenção a essa verdade. Todos os dias da vida de Shuri, ela teve o irmão ao seu lado. Quando ela o perdeu, descobrimos enquanto estávamos trabalhando no roteiro, e eventualmente cocriando com os atores, que a própria identidade de Shuri estava sendo perdida no processo de luto, o senso de identidade dela estava diluindo. Ela era a irmãzinha desse cara. Mas vai além disso, ela também era uma espécie de protetora. Ela criava recursos de proteção e ataque para ele, era assim que ela cuidava dele.
Quando ela perdeu isso, é claro que seu ânimo foi totalmente abalado. O diretor Coogler concluiu: um dos piores pesadelos que podemos ter é que algo de mal venha acontecer com a gente. E sentimos muito medo de que as pessoas que amamos, que dependem de nós, fiquem perdidas sem perspectiva depois que venhamos a faltar com elas. É nisso que estávamos pensando, são essas coisas que estávamos explorando e não promovendo pautas identitárias sobre gêneros. Tudo isso é sobre o sofrimento das pessoas mais próximas, as pessoas que seriam mais afetadas pela tragédia. Wakanda Forever serve, em parte, para honrar o legado de Chadwick Boseman, que interpretou T'Challa, o Pantera Negra no universo cinematográfico Marvel de 2016 a 2019. Por causa de sua trágica morte em 2020, Shuri sucederá como Pantera Negra, e isso já aconteceu nas histórias em quadrinhos. Não é algo novo, você pode conferir na saga do On War. A sequência de Pantera Negra está programada para ser lançada nos cinemas na sexta-feira, 11 de novembro, como o filme final da fase 4 do UCM. Nele, a nação de Wakanda se encontra em conflito com o reino subaquático de Talocan, liderado por Namor, o príncipe submarino. Wakanda Forever também marca a estreia no UCM de Riri Williams como Coração de Ferro, que está programada para se transformar em sua própria série solo no Disney+, como parte da fase 5. Agora, preste muita atenção no que eu vou falar. Se inscreve. O Alcoia vai fazer uma visitinha para você. Você quer ela te olhando daquele jeito? Como se fosse te dar aquele corretivo. Eu acho que não, né? Vai. Aperta o botãozinho de se inscrever e não esquece do sininho. Já apertou? Olha lá, hein? Abraço, Coenico. Fui.